Olá, pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio do Testemunhando dentro do nosso FL Podcast. Eu estou muito feliz por você estar aqui com a gente, acompanhando a gente no nosso canal no YouTube. Já te peço já para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal e, se possível, compartilhe nos grupos da família, nos grupos de amigos, nos grupos da rua, nos grupos do trabalho, para que eles possam também ser tocado, ser impactado por essa palavra que vai ser ministrada aqui, por esse testemunho que vai ser falado aqui sobre a vida, aquilo que Deus fez na vida do nosso irmão. E você já sabe quem que é, né? Mas eu estou muito feliz de ter você aqui. Então vamos lá, roda a vinheta, meu querido editor Adriano, e vamos lá. Pessoal, aqui hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Elson Júnior. Eu não vou falar Elson Júnior porque eu não consigo chamar você de Elson Júnior. Juninho, obrigado, meu irmão. Obrigado por estar aqui, obrigado por Junto, receber irmão. o convite e aceitar esse convite. Estou muito feliz com você aqui. Hoje vamos bater um papo sobre aquilo que Deus fez na sua vida. Seja bem-vindo ao FL Podcast, ao Testemunhando. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer, Carlos, estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite de poder participar, né, dessa série de testemunhos e falar um pouco daquele que Deus fez na minha vida. Amém, glória a Deus. Vamos começar do começo? Vamos lá, meu Tudo tem um irmão. começo, né? Tudo tem um começo. Você nasceu no berço cristão, irmão? Você nasceu numa família de crente, numa família que vivia para o Senhor Jesus ou não? Você foi conhecer Jesus no decorrer do tempo? Conta um pouquinho do início da sua vida, como é que foi a sua infância? Rapidamente, né? Ah, Fazer uma rápido. síntese. Não, irmão, não tive esse privilégio, não, sabe, de nascer numa família cristã, num berço cristão. Lá em casa, minha mãe, muito católica, né? Tinha aquela tradição de levar a gente para missa desde criança, meus irmãos também. Meu pai trabalhava num bar e meu pai tinha um problema com o alcoolismo, bebia muito, né? E esse problema foi alastrando, né? Pegou primeiro meu irmão mais velho, depois minha irmã, depois meu outro irmão. Como eu sou o caçula, eu fui o último a ser atingido, né? Então, esse problema de alcoolismo, desde cedo, esteve na minha Rondou na sua família. casa. É um problema de vícios, né? Então, assim, a minha mãe era a única que frequentava a missa, que seguia ali a tradição dela, que ela foi criada. E ainda tentava levar a gente de uma forma ou outra para a igreja e tudo. E nesse meio tempo, irmão, muitos foi se perdendo, né? A minha irmã foi a primeira que teve um despertar lá dentro de casa. Ela se É converteu. você, sua irmã Meu irmão mais velho, depois eu tenho uma irmã, e 10 você. anos mais velha que eu. Tenho um irmão, 6 anos mais velho, depois eu. Ah, tá. E a minha irmã foi a primeira a ter esse despertar. Ela teve um convite de ir numa igreja evangélica e aceitou a fé, e logo após ela se casou com um pastor protestante e foi. E ela trouxe essa cultura evangélica para dentro da nossa casa. Porque A faísca foi acesa lá. foi acesa. Porque a partir dali ela nos convidava: "Ah, você está aí sozinho? Vamos comigo tudo", e tal. Eu criança, não tinha muita escolha também. Então, a partir dali, mesmo que os vícios estavam ali, né, muito aflorado ali dentro da casa, Jesus entrou na casa, Amém. A palavra foi pregada ali. entrou lá no negócio. Aí quando Jesus chega no bar, as Aí, coisas começam a transformar, né. Deus. Então, assim, aí depois dali meu pai parou de beber. Meu pai deve ter mais de 20 anos, meu pai deve ter uns 23 anos, 25 anos que ele já parou, não sei ao certo, né. Depois foi meu irmão mais velho, né, parou também, embora eles não aceitaram a fé, mas teve aquela libertação Sim, amém. do álcool, né, então a família já deu uma transformada, né. Aí ficou meu irmão, que é mais velho que eu, no mundo das drogas, né, eu entrei muito novo. Nesse caso, nessa época, isso já estava no mundo das drogas mesmo, estava afundado já. Quantos Assim, anos que você porque eu acho experimentou? que tudo tem um começo, né, irmão? A gente fala assim: "Ah, eu estava no mundo das drogas", mas, pô, o cara não chegou fumando uma pedra, não chegou cheirando uma carreira de cocaína. Tudo tem um começo, as amizades, aí você tem um amigo mais Indo no lugar que não velho que vai. vai numa festinha: "Ah, tem que tomar uma para chegar na menina", Sim. entendeu? Então, assim, aí você começa com uma bebida, com cigarro. O cigarro no começo, a pessoa fuma, ele fica meio tonto ali e tal, então tudo é porta de entrada, irmão, né. Então você vicia primeiro no tabaco, na bebida, porque na minha época, os anos 90 não era para amador, né, irmão. Então não tinha aquele negócio: "Ah, menor de 18 anos não bebe", mas bebia. Chegava num bar, bebia, entendeu. Então chegava na festinha, bebia. E quando começa a se tornar um vício, então aí quando você perde o controle da situação,
para os jovens, eles sempre acham que tem uma coisa a mais. Chega uma hora, a cerveja não faz mais, aí vai para pinga, vai para conhaque, vai misturando. Aí chega uma hora que a bebida não faz a cabeça da pessoa mais, aí vem a maconha. Então tem um passo, tem um processo, né. Eu acredito que tem pessoas que já entrou direto numa química, mas a Mas maioria dos o jovens normal vai é gradativo, um né, processo. vai gradativo, né, vai fumando um Exatamente. cigarrinho, Eu com uma 9 anos cervejinha. eu lembro que eu já fumava, escondido, um cigarrinho, 9 anos? assim, 9, 10 anos, novo, né. Entrei muito novo. Aí com 10 já tinha uma bebida envolvida, né, e tal. Até que com 13 aí já era maconha. Então assim, e começa com um baseado, "Ah, vamos pra uma festinha, vamos fumar um baseado. Ah, vai para um show de rock and roll, vamos fumar um baseado". Chega uma hora que aquilo não sustenta Aí mais. vai ter que pular pra uma dose mais pesada. Aí você fala assim: "Fulano cheirou uma cocaína e ficou muito louco, será e se eu experimentar esse negócio, como será a reação?". Aí vai, entendeu. E uma vez que usa, o organismo sempre pede mais, a tendência dele era sempre, né. Então, assim, é até complicado eu voltar e eu tenho que escavar isso de novo, porque é uma coisa que a gente procura esquecer no Sim, dia a dia, né. sim. E após a cocaína, eu tinha muito problema com cocaína. Toda vez que eu usava, meu coração disparava muito, eu falava: "Não, eu vou morrer nesse negócio". Então eu tinha muito medo de morrer de overdose. Então eu conheci o crack. O crack era uma química semelhante à cocaína, que eu conseguia usar bastante sem ter esse tipo de problema. Então eu fui afundando no crack de uma forma, assim, monstruosa, sabe. E o problema do crack é que ele nunca satisfaz. A pessoa usa R$ 10, R$ 100, R$ 1.000, a mesma proporção que ele usa ali, ele sempre quer mais. Nunca dá satisfeito. Nunca está É satisfeito, do né. demônio isso. Por isso que chega uma hora que a pessoa começa a pegar os bens materiais dela e usar como moeda de troca. Ele não tem mais dinheiro, aí o celular vira uma moeda de troca, Roupa, roupa, tênis. Eu cheguei a ganhar um par de tênis no aniversário, a minha mãe me deu na época, e no mesmo dia eu trocar ele por uma pedra de crack sem ter experimentado o tênis. Tamanha era a fissura, né, da sim. droga. Então assim, então você vai chegando num poço tão fundo, uma decadência, que eu não tinha escolha mais, né, ou eu entrava ali de cabeça naquele mundo crime, ou eu dava uma saída, eu procurava uma saída, eu não conhecia a saída, o problema é que a pessoa está presa num buraco, ele não sabe a saída. E assim, é uma até vergonha para nós que é evangélico hoje, sabe, irmão, que a gente tem Jesus, a gente tem a saída, a gente conhece a saída e muitas vezes a gente esconde a verdade. O mundo não conhece a verdade, Sim, o mundo está em trevas, sim. e a gente tem a verdade, nós carregamos a verdade com Tá nós. conosco, né. Está conosco, a todo momento. E a gente poderia falar mais dessa verdade que liberta. Sim. E a gente meio que: "Não, eu estou bem, eu estou É salvo". como se fosse egoísta, né. Um Jesus Exatamente, nosso, é meu, eu já falei até sobre exatamente. isso, irmão. A nossa geração, ela tem um sentimento egoísta de falar até o jeito de orar, né, fala assim: "Meu Senhor, meu Jesus", aí automaticamente você fala que ele é seu, então não vou compartilhar com outros não. Sim, E tem muitas pessoas que estavam que e nem você, no fundo do poço, tá precisando de ouvir essa verdade. sim, uma vez meu pastor me falou que uma da maneira mais, assim, visível de você ver que uma pessoa está caminhando a passos largos para o céu, o cara quer levar todo mundo, quer levar um máximo de É pessoa, verdade. entendeu. Então assim, e hoje a gente vê que a gente evangeliza muito pouco, né, irmão? Eu sou muito falho, né, nessa questão de evangelização, até de culto ao ar livre e tudo, porque tudo eu acho que tem um Traz um resultado, traz traz um um resultado, resultado, com né? Embora a certeza. gente às vezes não vê, a gente queria ver, né, o resultado, a gente não vê. E rápido, aí você quer Aí eu ver e quer preguei tirar. e ninguém converteu, É. ninguém aceitou Jesus, mas sempre Deus está trabalhando, sabe, Amém. em corações. Então assim, voltando, né, eu me afundei muito no mundo do crack, né, quando eu entrei para o crack, porque quando era maconha, embora é uma droga, é ilícita e tudo, mas ela era uma droga mais barata, então eu tinha um gasto menor, eu ainda conseguia meio que, entre aspas, manter uma vida aparentemente social, eu trabalhava, ainda tentava estudar, fazer alguma coisa, né. Mas quando você vai afundando na química, quando chega na química, aí a pessoa perde o controle. É por isso que muita gente rouba, trafica, faz, né, porque o crack ele faz a pessoa perder o amor por si própria. Mas Então quando você perde o amor por si próprio, já era. você já não ama a Deus, você não conhece a Deus, né. Não tem amor por si próprio. Acabou, você não mais Como que você ama a sua você família? não tem prazer em mais nada, você quer só usar aquilo lá. Só usar. Então, chega um poço tão fundo
você olha para um lado e não tem saída, né. Então, foi aí que começou as minhas internações em casa de recuperação, a partir dali. 2007, eu passei a primeira vez numa comunidade terapêutica, né, hoje a gente fala comunidade terapêutica, na minha época era fazendinha. Passei a Eu falo primeira muito fazendinha eu também. falo: "É, fazendinha", né. Aí passei a primeira vez, fiquei pouco tempo também, sabe, fiquei 1 mês só e No meu falei: quantificado. "Cara, eu tô sóbrio agora, acho que agora dá e vamos Tô embora", e saí, ficou pior do que antes, né. Aí eu fui morar no sul do país, fui morar em Curitiba, Você mora em uma terra Curitiba? distante, morei lugar bacana, né. Um lugarzinho É, divertido, do lado top, do lugar top. Tenho muita saudade da cultura do Tem, lugar, porque é um lugar sabe. muito fala que é um É a Europa do eu Brasil. ia falar isso agora, é a Europa do Brasil, né. Lugar cultural bacana, as pessoas Limpo, bonito. bacana, né, muito educadas as pessoas Então você lá, morou lá então? morei um tempo lá. Só que aí eu fiquei um tempo sóbrio, que eu tinha acabado de sair da comunidade, mas quando eu caí lá também, recaí nas drogas, aí eu fui pegar o lado obscuro da cidade, até então só tinha visto coisa bonita. Aí eu fui pegar o lado obscuro, né, que é as periferias, É. conhecer, e acabei voltando para cá, pra Pará de Minas novamente, com a minha família, mas já recaí e passei a segunda internação, 2009. Fiquei uns 2 meses, mais ou menos, internado, saí e recaí. E uma coisa, irmão, que a Bíblia diz, que aquele demônio que persegue a pessoa, né, seja o espírito do vício, que seja, ele quando ele sai, irmão, se a casa não for habitada pelo Espírito Volta Santo, 7 vezes, mano. ele volta, e a Bíblia diz que ele traz 7 piores do que ele, né. E a Bíblia ainda faz questão de dizer que o estado daquele homem se torna pior do que o anterior. E foi o que acontecia. Cada vez que eu tentava ficar sóbrio e recaía, eu me tornava Voltava um pior. ser humano muito pior, né. Então, se eu usava ali R$ 300 de crack, eu voltei usando 1.000, né. Então eu fazia coisas absurdas, às vezes até para conseguir a Certo. droga, porque o estado de Dependência tá drogadição aumentou, né. Aí em 2010 eu tentei mais uma vez, fiquei 1 mês na casa de recuperação, nessa vez eu saí, caí no mesmo dia, e falei: "Cara, eu não vou pra casa de recuperação mais, agora eu vou ficar nessa mesmo tudo". Só que aí, irmão, eu via, ao mesmo tempo que você fica lá na casa de recuperação, você começa a ler a Bíblia, buscar, né, a cura, entender um pouco que a cura está em Deus, ao mesmo tempo quando você sai e recai, o inimigo volta com todas as forças para claro. tentar, né, te destruir mesmo, às vezes até te matar. E numa dessas ele quase me matou. Eu tive um episódio, né, na minha vida de drogadição, que a polícia chegou no mato, estava usando droga, e teve tiroteio, não na minha parte, que eu não tinha arma, né, Sim. na parte da polícia, eu quase morri, sabe. Mas eu creio na palavra que fala, sabe, irmão, quando Deus tem um propósito na sua vida, ele cuida, Amém. sabe, quando Deus tem um Amém. propósito para fazer acontecer na sua vida, ele te protege. Amém. Então, né, tanto que o salmo fala, né, "Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, não Mas tu será não se atingir atingido". também. E eu clamei a Deus, naquele momento, eu clamei, Deus me livrou, né, tive um livramento ali. E a partir dali eu falei assim: "Agora eu vou encarar uma caminhada dentro de uma casa de recuperação com um propósito". Eu acho Antigamente você ia sem que propósito, ia sem propósito. aí não traz resultado. Aí quando eu fui com um propósito, não só de cura e libertação, mas sabe, tanto eu já tinha convicção da minha sobriedade. Quando eu fui, falei assim: "Não, cara, eu vou ficar sóbrio, e muito mais que a sobriedade, eu quero minha salvação, cara, não quero Aí mais". quando você foi nessa última que você foi e glória a Deus você já recuperou, já foi com essa intenção não de estar sóbrio, mas também de ter uma vida com Jesus já? Sim, dentro da casa de recuperação, os primeiros dias que eu estava lá, eu fiz uma aliança com Deus. Falei: "Vou ficar aqui os 9 meses, se a casa determina 9 meses, eu vou ficar os 9 meses". Eu achava muito difícil ficar, mas eu fiz esse propósito, né, ficar os 9 meses, e fiz essa aliança com Deus. Eu vou servir o Senhor, acho que o mais importante. Amém. Então, porque a caminhada cristã, irmão, ela é uma conversão. Independente do vício que a pessoa hoje em dia tem vício de tigrinho, né, irmão, tem Ah, vício de bet, tem de bet, né, de tudo, de mentira, de tudo, né. tem tanto Então, vício. assim, Jesus liberta de tudo, Amém. sabe, de Eu tudo, creio. porque o crack pra mim não tinha saída, irmão. Eu acho uma das coisas mais potentes que eu experimentei, e falar assim: "Cara, eu vou morrer nisso". Porque a mídia, né, irmão, a televisão colocava assim: "Não use drogas, drogas é ruim",
né? Sempre tinha aquilo ali, né? Forma bem sentimental, bem rasa, né, irmão? Porque o que que acontece? É ruim, sim, as consequências são terríveis. Mas o jovem, irmão, quando ele experimenta, ele fala assim: esse ruim não é tão ruim, Porque o corpo, né? entendeu? É igual o chocolate. Você tenta ensinar para uma criança: ó, chocolate é ruim, chocolate não dá chocolate desde que ela nasceu. Não diga falar na casa do vizinho comer, mas ó, esse ruim não é tão ruim. Ah, que ruim, não é ruim nada. Então, o Entendi. inimigo não faz uma coisa ruim, o ruim é as consequências. Sim, é verdade, verdade. Então, assim, o jovem que experimenta ali, ele vai só se afundando, cara. Ele fala assim: cara, esse negócio, eu vou morrer nisso. Né? Então, eu não achava que não tinha saída, eu já estava convicto que eu ia morrer naquilo ali. Quando eu encontrei a Cristo, falei: pô, tem uma saída, Amém. eu vou abraçar com todas as forças, sabe? Então, eu acho lindo o trabalho que eles fazem na Casa de Recuperação por isso. Por isso que eu sou grato e hoje eu faço, né? Eu faço um trabalho missionário dentro das Casas de Amém. Recuperação. Então, eu fiquei lá os 9 meses, graduei, né? Fiz o trabalho lá dentro. E a partir dali, irmão, eu passei numa fazendinha católica, então eu fiquei ainda servindo a Deus ali na doutrina católica, Sim. né, por um tempo. E fui visitar a Igreja Assembleia de Deus em 2011 e ali eu tive a minha conversão. Ali você teve um encontro com Deus. Ali eu tive um encontro. Ali foi Peniel. Ali foi. Ali. Ali ele acabou de moldar. Eu acredito assim, eu já tinha tido um encontro. A gente não pode também, eu vou falar isso, e com toda clareza, né, irmão? Às vezes a gente não pode ser preconceituoso ao ponto de falar assim, olha, e de ser ignorante também, de falar que dentro da fazendinha que era católica, Jesus não estava lá. Sim. Não, a gente não pode falar isso não, que Jesus, né, Jesus te curou lá. Eu tenho certeza que ele estava lá. Aí, Eu encontrei com ele. Se você fala comigo que estava lá 9 Eu meses, tenho não tava. certeza que eu encontrei Deus. Ele na casa de estava lá, recuperação. mas a conversão, ela se encontrou dentro Eu de... acho que a conversão ela tem etapas, né? Então, acho que tem gente que já vai para a igreja, aceita Jesus, glória a Deus, e às vezes é até batizado Amém. com o Espírito Santo no mesmo momento, né? Eu tive etapas. Amém. Então, assim, eu tive um encontro com Deus lá dentro, sabe? Um retiro que Amém. teve, espiritual. E assim, hoje em dia também, irmão, tá muito aberto, né? Então, assim, sempre vai um pregador evangélico, sempre vai um missionário, alguém trazer uma palavra Sim. genuína, né? E eu creio também que Deus usa pessoas Claro. também no meio católico ali também, Deus usou sabe? mula, irmão. Né? Deus usou uma mula. justamente. Deus usou a mula. Deus usou Nabucodonosor. Deus usou... então, relaxa. Deus usa. E tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória de Deus. Aí na Assembleia de Deus você começou... Aí lá eu tive, igual eu falo, nem é um encontros, né? Um encontro eu já tinha encontrado, eu fui moldado ali, né? Ali eu fui trabalhado, ali foi o vaso Sim. sendo quebrado e sendo feito novamente. Então, aí você vai entendendo, né? A caminhada, a questão da idolatria, a questão do que é doutrina, você fazer a separação ali, Sim. o que é costume de Sim, igreja, o que é doutrina, que a o palavra... que é a palavra. Então você vai aprendendo e somos eternos aprendizes, né? Ah, não para Vamos não. aprendendo Para todo não, dia, é né, todo irmão? dia, todo dia a gente vai sendo moldado, né? Que nem o Jeremias fala, né? Um vaso na mão do oleiro, e o oleiro é Cristo. Cristo vai nos moldando. E hoje, por exemplo, hoje eu tenho quase 20 anos que eu sirvo ao Senhor. Glória a Deus. Quase 20 anos. Mas é todo dia, é um aprendizado. Todo dia. Por exemplo, hoje você é pai. Deus nos ensina a ser pai o tempo todo. Exatamente. Ser pai, assim, não, peraí, sua filha trata desse jeito, vai isso. Aí amanhã, por exemplo, quando sua filha tiver crescida, casar e ter filho, aí Deus vai te ensinar a ser crente como avô. Aí vai te ensinando. Hoje você, para glória de Deus, agora daqui a pouco você pode falar um pouquinho sobre isso. Hoje Deus deu tanta misericórdia e graça pela sua vida, que depois desse processo de não ter nada, no fundo do poço a gente fala assim, olha, você não tinha nada no fundo do poço como pessoa, como Elson Júnior, né? O Juninho não era nada. Eu nem tô falando do material, né? Porque com certeza você deve ter uma roupa no corpo. Chegou a ter uma roupa no corpo apenas só para andar. E hoje, pela graça de Deus, depois do encontro com Jesus, o discipulado, o sendo moldado por Cristo, hoje, graças a Deus, você é um empresário. Sim. Casado, é pai. Glória de Deus. Olha, você vê, imagina isso há 15 anos atrás. 15 anos atrás. Para quem pensava, aí eu já faço a pergunta para você. Para quem pensava que não tinha saída? Hoje, você olhando para agora, o que o Juninho de hoje Falaria para aquele aquilo lá, como é que seria, irmão? Porque, sabe por causa de quê? Porque, por exemplo, nos encontros que você faz na fazendinha aí, talvez tem muitos Juninhos lá.
de Sim. 2011. Precisando ouvir isso. De 2010. E talvez tenha alguém que vai nos ver agora, que tá passando por um momento de vício mesmo. Às vezes não é droga, mas às vezes é um tigrinho, uma bet, às vezes é depressão, ansiedade, nós tá no meio mundo disso. Então, você que tá nos ouvindo e vendo agora, o Juninho passou por uma situação dessa, então o que que hoje você pode falar Que eu pra uma falaria. pessoa que estava nessa situação, sabe, não dá mais, eu não consigo, eu não tenho mais força, eu tô no fundo do poço, o que que eu faço? Eu deixo uma palavra da Bíblia, que foi a minha conversão, Amém. que é João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus. Fale com toda a convicção. Então, a pessoa espera em Deus, confia em Deus, e as coisas vão acontecendo. E posso contar um testemunho, irmão? Por favor, irmão, me ajuda aí, fica à vontade. Porque antes de Gente, eu ó, chegar é um testemunho dentro do do testemunho. testemunho, então vou abrir aspas para contar o testemunho. Porque assim, eu quero chegar lá, né? Eu casei, a glória de Deus, tenho 2 filhas lindas, né? Quero chegar lá. Hoje tem a nossa empresa, né? Mas para chegar nisso, irmão, teve um processo, né? E eu lembro uma vez que eu acho que foi o final da minha adicção do mundo das drogas. Tava bem assim, perdido mesmo, sabe? E eu trabalhava de garçom. Amém. Trabalhava de garçom e trabalhava até elegante, né? De terno. Ah, bonitão. Bonitão. Mas você anda de terno direto agora, talvez? Mas Aprendeu. aí, o que que acontece? Eu lembro que a minha patroa, na época, era um buffet aqui na cidade, famoso, e ela me pagou aproximadamente umas 10 festas. Eu não lembro o salário ao certo, mas eu acho que era mais ou menos R$ 100 por noite. Então, vamos colocar aí na época uns R$ 1.000. Ela me deu um cheque e eu comecei a usar droga cedo e cara, assim, se R$ 1.000 hoje, em 2026, ainda é grana, É. você imagina há 20 anos atrás, né? Nossa, era muito dinheiro. É mais de 2 salários mínimo. E eu fui usando, e de um dia inteiro e à noite, acabou a grana. Aí, assim, ao mesmo tempo que eu acordei e estava, né, considerando ali, Cheio de tinha um grana. dinheiro ali para usar e tudo, já não tinha mais nada. Então, eu fui do rico ao mendigo, no mesmo dia, digamos assim. E eu fiquei muito triste com aquela situação. Nossa, correu o dinheiro tudo, não comprei nada para mim, não paguei uma conta, né? E assim, a gente que tem família, que tem valores, né? Família que tem um valor, a gente cresce aprendendo, tem que pagar Claro. as contas em dia, né? E tudo. Então, ficava muito chateado de me ver naquela situação. Eu lembro que mais ou menos 3 horas da manhã, meu irmão chegou, me viu triste, perguntou, eu falei assim, cara, eu contei a ele a história verdadeira, sempre fui verdadeiro, graças a Deus. Ele arrancou R$ 10 e falou assim, então toma, vai lá e busca a última pedra. Eu falei com ele que eu estava fissurado mesmo e tudo, e tinha fumado o dia todo. Eu fui falando, né, eu vou fumar, mas vai ser a última pedra. Acho que a palavra tem poder também, sabe? Claro. Acho não, tenho certeza. Hum. E eu fui na boca, mais ou menos 3h30 da manhã, cheguei. Enquanto o traficante foi buscar a droga no mato, né? Chegou um outro usuário. E esse usuário, eu olhei para ele e falei assim: rapaz, esse camarada era crente. Eu lembro desse cara indo pra igreja. Lembro desse cara com a Bíblia debaixo do braço, indo pra igreja. O que esse cara tá fazendo aqui? E tal. Fiquei me perguntando. Eu falei: "Pô, eu não aguentei e perguntei. Eu falei, irmão, você não era crente?" Aí ele olhou para mim e falou assim: ô, Júnior, eu era. Eu era, mas tive um problema, separei da minha esposa, tive uma recaída, hoje eu tô aqui. Cara, eu olhei no olho dele e falei, seu irmão, então fala comigo, então não tem saída pro crack, não. Que a única saída que eu imaginava Era, hein? era os irmãos que vão na igreja. Aí eu vejo o camarada aqui fumando pena Pronto. comigo, eu falei, pronto, cara. Acabou. Ele olhou pra mim e falou assim, só tem uma saída, irmão. Jesus é a saída. Você tem Bíblia na sua casa? Eu falei assim, tem, então uma Bíblia. Eu tinha ganhado uma Bíblia, irmão. Os irmãos que passou na igreja católica sabem. Fazia primeiro comunhão, nós ganhávamos uma Bíblia pequenininha, ela só tinha o Novo Testamento. O azulzinho? Azulzinha. Já vi, já lembro. Ela é de Mateus, Apocalipse. Lembro. E eu acho que não tinha nem lido ela. Ganhei do famoso Padre Hugo. Né? Ah, E tinha a Bíblia guardada lá. E você tem Bíblia? Eu falei, tem a Bíblia. Ele falou assim, então chega na sua casa, você lê lá, João 8,32. Não me falou o que estava escrito, irmão. Parecia uma senha. Eu vi que aquilo, eu sempre fui curioso, né? O que está escrito lá? Né? Fiquei curioso. E vim trazendo a droga, cheguei lá em casa. Aí, na hora que eu fui fumar a droga, eu lembrei, disse, não, eu vou caçar a Bíblia, procurar a Bíblia, achar a Bíblia. Aí João abri lá, e inclusive a passagem que ele falou tinha, né? Se fosse no Primeiro Testamento, não tinha. tinha. Aí eu abri, irmão,
Quando eu li aquela mensagem, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eu comecei a chorar. Que lá entrou no seu coração. Foi o primeiro contato que eu tive, assim, direto com Deus, sabe? Penetrou a palavra ali, irmão, e a palavra não volta vazia. Amém. Na hora que eu li, olhei para cima assim e perguntei a Deus: e quem é a verdade? Aí, sabe, irmão, parece que veio um clarão assim no meu quarto, sabe? Hoje eu entendo que é a presença de Deus, né, irmão? Amém. Falou comigo assim: eu sou a verdade. Quando eu li, continuei lendo, né? Alimentando ali, 4 versículos abaixo, João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Era uma convicção de falar assim: eu sou o Filho e eu liberto. Amém. Fechei a Bíblia, usei a droga e minha vida nunca mais foi a mesma. Toda vez, irmão, que eu ia usar, eu lembrava, tem uma saída. E a partir dali, irmão, eu comecei a pregar para as pessoas que iam lá em casa. Vai que loucura. O camarada ia lá em casa usar droga, e eu começava a falar com ele, irmão. O camarada falou comigo, Jesus liberta. Eu li na Bíblia aqui. E o cara falou assim: pô, o Juninho agora tá ficando doido. Eu nem vou lá na casa dele mais. Agora tá misturando tudo, tá usando droga, tá lendo Bíblia. Eu nem vou. Já era um trabalhar de Deus. Amém. Porque, sabe uma coisa que eu imagino, irmão? A gente para e pensa assim, isso é tão comum na nossa igreja. Você lê um versículo no começo do culto, você lê um texto, o irmão ganha a oportunidade, vai lá ler um versículo. É tão comum para nós, mas para uma pessoa que não tem contato com Deus, cara, aquilo é o tudo. Um versículo foi o tudo na minha vida. Porque um versículo mudou a minha vida. Toda vez, irmão, o Espírito Santo colocar no meu coração: eu posso te libertar, eu sou a saída. Então, assim, a partir dali eu já comecei a entender que já existia uma saída. Já não era impossível mais. Então, eu fico imaginando hoje, sabe, irmão Carlos, a gente fica imaginando assim, se um desviado, Deus usou um desviado, igual você falou, Deus usou uma mula, uma jumenta, usou um desviado para falar da palavra comigo às 3 horas da manhã, que não tinha um crente para pregar para mim. Imagina o que Deus faz com uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém. Saindo para pregar a palavra. Amém. Falando que Jesus cura, salva, transforma, liberta. Amém. Sabe o que Deus não pode fazer nessa cidade? Se realmente a gente entender o propósito missionário, para a gente fazer. Se a igreja realmente ser de portas para fora, né? A essência, né? Porque, infelizmente, hoje as pessoas pensam que a igreja é de porta para dentro, né? Sim. De quem tá aqui dentro. Aqui dentro, o cara já conhece Jesus. A maioria já conhece Jesus. Porque hoje, Juninho, não sei se você tem esse pensamento. Hoje é difícil uma pessoa ir na igreja, mano. Sim. Hoje é difícil. Por exemplo, os seus pais, não sei se eu. Não vou falar comigo mesmo. Se eu chamar um amigo meu para ir na igreja, talvez ele não vai, não. Ele não vai, não. Não vai, não. Mas se eu me importar como igreja, como realmente nós somos parte da igreja, e eu for lá nele, é que nem o que você falou aí de madrugada, eu for lá nele e falar assim: olha, Jesus, vem cá, vamos falar um pouquinho de João, que é bom, né? O livro de João é bom você pegar. Eu pego João 8,32, João 8,36, João 14,6, João 3,16. Você vai pregando sobre aquilo ali e vai assim: vem cá. Então, hoje, nós temos que entender que nós, como igreja, nós temos a obrigação de ir nas madrugadas, sim, de sair da porta da igreja, de sair do templo, né? Do templo físico e ir para fora, porque tem muitos juninhos aí. Sim, com certeza. E assim, sabe, irmão, aí fecha aspas, testemunho dentro, testemunho foi ótimo. A partir dali, depois que eu passei o processo na casa de recuperação, começou a minha trajetória, né, dentro da igreja evangélica, e eu comecei a buscar mais de Deus ali, né, entender mais sobre a palavra, e cada vez buscar mais, né, e assim, a partir dali, irmão, Deus foi trabalhando na minha vida. Amém. Aí eu casei. Glória a Deus. Conheci a minha esposa, a Valquíria. Se ela estiver vendo, manda um beijo para ela. Ela vai ver. Ela tem que ver, Valquíria, tem que ver. Glória a Deus. Ela tá pregando hoje, né? Amém, glória a Deus. Aí tá vendo? Inclusive tá pregando o ministério. Oh, meu Deus, Deus tá vendo? Vamos pro lado e pro outro. Estamos aqui no Padre Libera, tá na sede lá, glória a Deus. E assim, casei, tivemos uma filha linda, né? Temos uma filha linda, que é a Ana Clara, né? Uma bênção de Deus na nossa vida. Missionário já, levita, missionário. E Deus foi trabalhando. E assim, eu sempre fui muito grato, sabe, irmão? De onde Deus me tirou. Porque, como você falou, existe muitos Juninhos, né? Se Deus me tirou de lá, por que não eu ir lá e levar uma palavra onde Deus me tirou? É assim que eu até aproveitar essa oportunidade que você me deu, eu até queria falar, eu até preparei essa pergunta para você. Por que que hoje, vai ser fácil para você responder, mas eu quero ouvir você falar.
Por que que hoje você tem um trabalho muito forte você tem um grupo de amigos, né, depois você pode Sim. falar sobre isso, um grupo de amigos que participaram que já graduaram na Fazendinha e hoje vocês ministram a palavra de Cristo na Fazendinha de toda a região, que eu acho que deve ter ido em todos aqui da região, para a glória de Deus. Glória a Deus. Por que que hoje você faz isso com tanto amor, com tanta dedicação? Por que você escolheu fazer isso do seu ministério, sabe? Porque isso é seu ministério, irmão. Sim. É o seu ministério, você sentiu isso. Foi Deus que falou? Você que sentiu uma forma de gratidão, de responsabilidade de retribuir aquilo que Deus fez com você? Por que que hoje você exerce isso com tanto amor e carinho e dedicação? Glória a Deus. Então, irmão, logo quando eu saí, eu sempre fiz esse trabalho. Mesmo os primeiros passos ali, né, como evangélico, me ligavam: "Ô, irmão, vem dar um testemunho aqui, ó, vem cá e tal". Eu sempre fui grato, sabe, não só na que eu passei, como em outras, né, fiz esse trabalho. Só que quando veio a pandemia, irmão, não sei se deu uma esfriada no geral, também proibiram a ida dentro de casa de Sim. recuperação, aquela coisa de distanciamento e tal. Eu fiquei mais de um ano sem ir, sem fazer esse trabalho dentro das casas de recuperação. Acho que 2020, 2021, devo ter ido uma, 2 vezes só. Eu lembro um dia, até o meu irmão até tocou na questão hoje sou empresário, né. Hum. Nessa época eu estava com uma loja montando a segunda loja. Pra glória de Deus, tem uma loja de eletrônico, né, trabalho com videogame, celular. E eu lembro de um dia, eu estava na igreja, nessa época eu congregava no Santos Dumont, na Assembleia, na do Ipacete. Eu estava indo num corredorzinho bem estreitinho para ir no banheiro, e veio uma missionária, uma irmã, a gente chama da irmã do povo, né. Ah, aquela que você pega A de frente. benção. É uma irmã Você pega de frente e já vem olhando dentro do olho, parece que olha E dentro da sua alma, né? detalhe que ela não costuma ir no banheiro, hora do culto, acho que eu nunca tinha visto ela ir sair para beber É. água, pra fazer nada, ela sempre fica lá. Mas nesse dia foi. Aí, eu dei de frente com ela, Já era, irmão. ela Pegou, olhou você pra não mim e falou pulou, assim: "Eu já tenho uma coisa de Deus para te falar". pronto, aí já começa Já até arrepiei todo, né. Ela falou assim: "Aqui, Deus te chamou para ser missionário, empresário te deu para crescer. Cuida do que Deus te deu". Ai, Então ui. assim, e eu estava praticamente 2 anos sem ir numa comunidade, sem fazer trabalho, sabe. Essa doeu, irmão. Depois eu sentei com ela, falei: "Seu irmão, volta a fazer os trabalhos, comunidade e tal". E eu voltei devagarinho, até porque tinha aquela questão ainda da pandemia, né. Aí marcava, ia lá, todo mundo com máscara, É, distanciamento, não aquela tinha coisa e tal. aquela comunhão toda, mas Mas aos poucos foi voltando, né. E depois que voltou, que normalizou, Deus me deu uma estratégia, sabe, irmão. A gente tinha um grupo de apoio, a gente se encontrava de vez em quando, que era só graduados, pessoas que passou em casa de recuperação. Então hoje vou fazer 16 anos que eu passei. Mas tinha gente com 1 ano, 2 anos, 5 anos, tinha gente com 25 anos, a gente chama de dinossauro da sobriedade. Então tinha uns camaradas já bem graduado, antigo, tinha uns da turma nova. Deus colocou no meu coração assim: "Ó, pega essa turma e vai lá fazer um trabalho". Ah, nem perguntei que religião que era, né, irmão. E ali, um é católico, o outro é da Batista, o outro é da Quadrangular, eu da só Assembleia, queria juntar tudo. sabe. E a gente juntou um grupo ali, acho que Deus preparou esse grupo, sabe. Porque começou com muito, depois diminuiu, mas acho que ficou as pessoas certas. E a gente formou o grupo Missões, que é um grupo voltado para as casas de recuperação. Então, toda quinta-feira a gente visita uma comunidade e leva, né, faz um momento de louvor ali, traz os testemunhos, que todos são graduados, todos passaram pelo processo, então tem uma bagagem para falar Claro. sobre isso. E eu sempre trago uma palavra, algum irmão traz uma palavra da Bíblia ali, sabe, então é um trabalho muito bacana. Então como não fazer, né, se quando eu estava lá, as pessoas iam levar isso para a gente, né. Tinha os missionários, as pessoas que iam trazer uma palavra, então aquilo ali fortificava muito a caminhada da gente, dentro da comunidade, sabe. Então hoje Deus escolheu nós, né. Nós somos o Paulo do momento, nós somos o Pedro do momento, né. Então, como não fazer um trabalho desse, né. Deus me chamou, me capacitou para fazer, e eu tenho muito orgulho de fazer, sabe, esse trabalho dentro das comunidades terapêuticas. O interessante é que você falou uma frase bacana, não é porque eu tenho que fazer, como não fazer. Isso aí muda tudo, irmão. Tô refletindo aqui sobre ela, porque muda tudo, você como não fazer? Por que que eu não vou fazer? Se eu Sim, tenho que fazer, ué, mas sim. por que que eu não vou? Não tem motivo para não ir, não tem motivo para não ir, ainda mais você que foi alvo, né, desse amor de Cristo que te alcançou, e que nem você falou, as pessoas que estão lá, a gente já visitou algumas já, elas são carentes demais.
carentes demais e estão no momento que elas precisam, né, de receber essa verdade, João 8 fala, e também de receber um apoio, uma atenção, um abraço, às vezes um sorriso. Cara, e às vezes você acaba de ministrar ali, a pessoa chega pra você e fala assim: "Ó, irmão, eu ia embora amanhã cedo, tava com a mala pronta aí, Ah, vocês falou aí mudou minha vida toda, mudou minha história, mudou minha isso. caminhada". Hoje também eu faço parte do trabalho, dar um abraço pra irmã Ivonete, né, Amém. Ivonete é uma bênção, A glória faço parte do trabalho Semeando com Amor, né, que ela vai uma vez no mês também, numa comunidade, é uma bênção, né, o trabalho que ela faz, maravilhoso. Então, assim, ela já eu acho lindo que o testemunho dela já é da parte da família, né, é, porque eu tô contando aqui a parte do usuário, mas a família sofre muito, irmão, sabe. Eu acredito que quando eu estava no mundo das drogas, eu não estava, assim, diretamente no fundo do poço, a minha família estava. Eu ficava meio por cima, que você tá anestesiado, você não vê as coisas acontecendo, a família sofre ali diretamente na carne, sabe. Então ela viveu a parte da família com o irmão alcoólatra, né, o testemunho dela é muito lindo, né, e hoje ela faz esse trabalho também por gratidão, né, ela conheceu a comunidade terapêutica, hoje ela faz por gratidão, e nós damos um apoio para ela também, maravilhoso o trabalho. glória a Deus. E não para terminar, mas para concretizar aquilo que Deus fez na vida do nosso irmão Juninho, hoje, nosso irmão Juninho serve ao Senhor, você é obreiro na Sou diácono. diácono? Não, obreiro, serve ao Senhor na Assembleia de Deus, casado, glória a Deus, empresário, para a glória de Deus, e ainda faz trabalho missionário. Isso aí para quem está nos assistindo, irmão, isso aí ajuda demais, motiva, né, para as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, e eu louvo a Deus pela sua vida, pelo aquilo que fez. E hoje o Juninho parou por aí ou ainda tem outros planos para continuar, tem alguns planejamentos para tentar ajudar ou não que parou por aí, né, manter esse trabalho ou ainda você tem alguns sonhos, alguns objetivos que ainda não alcançou, tanto na carreira, ministerial como na carreira espiritual também, meu irmão? Irmão espiritual a gente tem que estar sempre buscando, né, sempre fortificando ali, e fazendo a obra que o Senhor chamou para fazer. Acho que cada um tem uma obra linda para fazer, sabe, uns de pastorear, eu acho lindo o trabalho de pastor e de cuidar, né, outros de evangelizar, outros já tem mais o dom de conselho, né, Outro outros louvar. trabalham com casais, eu acho lindo quem trabalha com casal, sabe. E sim, a obra missionária é muito grande, né, igual eu faço esse trabalho dentro de comunidade, já fiz na rua muitos anos, irmão, mais de 10 anos, Eu lembro que você ia às trabalho noites, nas madrugadas, eu lembro. sabe. Tem trabalho em hospitais, assembleia faz esse Você lembra trabalho do curso também. que você deu pra gente lá na igreja? Lembro. Não Glória a foi aqui, Deus. né. Foi na outra, né, no outro local. Foi Sim, aqui no mas Vale Ver aqui, no mas bairro na Vale outra. Verdes. É, você deu uma aula pra gente de Tem as irmãs da os irmãos, né, irmãs da que está indo na presídio, né. sim, nós Então vamos. essa obra é muito grande, sabe, tem coisa demais para fazer, né, igual você falou, como não fazer? Como não fazer? Tem coisa demais, sabe, hospital, carente, né. Então assim, eu pretendo continuar fazendo esse trabalho que Deus chamou e mais algum que colocar no meu coração. Na questão, igual o irmão falou da questão empresarial, irmão, hoje eu tô com 3 lojas, sabe. Me fala aí, irmão, só pra gente ir para parte final do nosso bate-papo, eh, como que foi o começo? Porque, tipo assim, você estava no fundo do poço. Sim, E hoje, glória a Deus, louvado seja Deus, você é um empresário com 3 lojas e sim. não é fácil, meu Deus do céu. Não. Então tem o Adriano aqui, quando eu estava conversando com o Adriano aqui mais cedo, o Adriano ele é gerente aqui da distribuição da Coca-Cola. Pode nem sei se pode falar Coca-Cola, mas ele já falou, já foi, agora já era. Era patrocínio, não? Não, já era. E ele tem alguns horários, ele: "Não, Carlos, é cobrança demais e tal". Eu falei assim: "É, realmente, é cobrança". Aí eu trago para você que você também tem funcionário, e são Sim, 3 lojas. Aí é sim. o quê? É fornecedor, cliente, funcionário. Como que foi você sair do fundo do poço, literalmente, e começar uma vida, glória a Deus, uma vida consolidada profissionalmente, que hoje Deus está te dando graça, misericórdia e condições para sustentar sua família e para abençoar outras pessoas também. Cara, eu vou fazer uma síntese rápida, né. Eu saí da comunidade, na época, e fui trabalhar de garçom. Eu fiquei muito triste, eu falei assim: "Cara", tipo assim, Deus me incomodava muito, eu servir cerveja para os outros, sabe. Aí eu Ai, falei, sabe, uma coisa que não convinha, eu ia na fazendinha, pregava ali contra o alcoolismo e tal, e à noite eu estava totalmente servia bebida. desconfortável, totalmente desconfortável. Entendeu? Então eu falei: cara, não dá, se Deus me tirou, eu tenho que sair". Sei. E E até bem você comecei com risco também, né, sim, de ficar claro, aí, né. né.
Mas foi o que eu abracei na época, não tinha. Mas sei. Era um campo de emprego na época, era muito escasso para de mim. Eu fiquei uns 2 meses só e me chamaram para trabalhar de coordenador na fazendinha. Eu fiquei um tempo. E quando eu saí, eu acho que eu fiquei uns 6 meses trabalhando como coordenador. Nesse meio tempo, você trabalhava uma semana dentro da casa de recuperação, você ficava lá Ficava. 24 horas, e depois uma semana de folga. E essa semana de folga, eu, para não ficar à toa, eu sempre arrumava um bico, a gente fala um bico, para fazer alguma coisa. E eu comecei a trabalhar com vendas. E fui vendendo, trabalhava com filmes, trabalhava com roupa, com boné, eu vendia de tudo, irmão. Catireiro, De eu tudo. comprava aqui, vendia ali. Ia em São Paulo, buscava mercadoria. E assim, um dia, um pastor, ele era o meu pastor na época, inclusive eu amo ele, pastor Moacir, vou enviar esse podcast pra ele depois. Amém, manda pra ele. Ele foi o meu pastor na fé no começo. E ele estava na época na congregação, hoje ele está em Garatinga, na época ele estava na congregação do Santos Dumont. Ele foi lá em casa no sábado, irmão, comprar as coisas que eu vendia, né? Aí ele chegou lá, tinha fila para entrar dentro da minha casa, irmão. Eu tinha um quartinho separado, olha você ver. Tinha gente lá, tinha uns 4, 5 pessoas para entrar, para comprar. Aí um olhando boné, outro olhando camisa. Pessoal, não tem jeito não, crente abençoado mesmo, irmão. Eu passei numa loja grande ali no centro, não tinha nem um mosquito dentro da loja. Você chega aqui, o cara nem loja não tem. Quarto dele tem. Guarda e tem fila para entrar. Você, irmão, monta uma loja para você. Parece uma palavra profética, sabe? Sei. Eu já estava com intenção de montar, né? Aí ele foi, né? Foi a gota d'água. Eu falei, ó, cara, agora eu vou montar. Meu pastor falou. Aí você não tem como não dar certo, não, irmão. Aí pra você ver e tal. Aí eu peguei, já comecei a olhar uma loja para alugar e tudo, e começou o Juninho Eletrônicos, né? Amém. Aí eu saí do ramo de roupa, né? Porque na época eu estava começando e já parei Foi por esse ali. 14. Você vai ali, E né, tive um as coisas boas. discernimento Sim. de trabalhar mais Não com era sua área. eletrônicos, né? Eu acho bonito os eletrônicos, Sim. as luzes. Aí fui, entrei e depois, na pandemia, a gente teve condição de montar uma segunda loja. Acho que tudo com uma boa gestão, né, irmão? Claro. A gestão, Sabedoria de Deus, ela muda conhecimento, muito, né? estudar. Claro. E depois a gente montou uma terceira em Antunes. Hoje tem uma Amém. filial lá em Antunes. E a minha esposa está com 2 lojas voltadas para o ramo dela também, que é laço, artesanato para criança, né? Tudo. Então, assim, a gente está trabalhando bastante, mas, inclusive, esse mesmo pastor, eu fui pregar lá recentemente, em Garatinga, e ele falando comigo, não, irmão, você abriu uma loja aqui pertinho de nós e tal. E ele falou assim, irmão, Deus te fez uma grande árvore para você dar sombra para muita gente. Amém. Então, assim, eu acredito que Deus só prospera pessoas para abençoar pessoas. E não faz sentido a prosperidade se não for pra Sim, isso, irmão. eu acho que quando tá dentro do propósito de Deus, sabe, é igual a Ana. Por muito tempo ela orou pedindo um filho, né? Deus não dava o filho para ela. Mas ele diga para o Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te dou. Ai, Deus, Ele viu que o propósito era maior. agora já Eu era. preciso de um juiz, um sacerdote, de um profeta. Toma Vou aí. dar o filho para ela. Depois ela teve os dela Ela também. teve os dela, né? Então, Mas a assim, prioridade é eu acho que quando você investe no reino, você investe em pessoas, aí você está dentro do propósito de Deus. aí Deus prospera. Aí Deus prospera. Então, eu Tudo. acredito que a prosperidade não é só para mim, para minha família, para o meu conforto. Amém. Embora seja bom, Claro. eu acho que Deus tem um plano maior de a gente poder abençoar pessoas, abençoar a obra de Deus. A obra de Deus também é muito carente, né, irmão, em todos os sentidos, né? Então, eu acho que para isso que Deus me levantou. Amém. Ali como hoje eu ainda acredito ser um pequeno empresário perto, né, dos grandes que a gente tem, mas eu sou muito feliz com a minha conquista, com o que Deus preparou para mim, tanto espiritualmente quanto familiar, né? Quanto também financeiramente. Acho que em todas as áreas, quando a gente está em proposta, na direção de Deus, as coisas. Quando Deus tá no negócio, não tem como dar errado, não. E glória a Deus. Eu tava até comentando com a Adriana aqui antes de você chegar. Eu comprei 2 celulares da minha esposa, os 2 celulares que a minha esposa teve até hoje, com a gente casado, né, foi contigo, hein. Eu comprei o primeiro, depois a gente comprou o segundo, aí depois fui trocar meu videogame, troquei o videogame com você também. Então eu sou Inclusive, eu quero cliente. agradecer, irmão. Os irmãos do Ministério Fogo de Luz são abençoados, eles abençoam muito a nossa empresa. Sabe? Tem muito cliente do Ministério Fogo e Luz que vai lá. É uma igreja irmã para mim, né, irmão? Você sabe que meu coração, ele. Não sei se eu poderia falar isso aqui. Fica à vontade. Mas eu congrego na Assembleia, mas eu amo muito a Fogo de Luz. Sempre que posso, visito, irmão, tá? Porque tem muito carinho. Pastor Moisés, com o presbítero Éder, com você é meu amigo particular, a gente joga bola junto. A gente joga bola, brinca um pouquinho. E com o pastor Edmundo também,
uma Lorena, enfim, se eu for falar aqui eu vou esquecer vai alguns, esquecer, é né. melhor não falar mesmo. Mas eu gosto muito dos irmãos, a Ivonete faz trabalho com a gente na casa de recuperação, então, os irmãos são uma bênção, né, o irmão Felipe também. Felipe, é Então, benção. assim, os irmãos sempre abençoaram a nossa loja, sempre deram preferência. Eu acho bacana isso, sabe, uma coisa que eu, até vou falar com o irmão aqui, Claro, fica à vontade. um dia o irmão me ligou e falou: "Seu irmão, quanto tá seu celular?" Eu falei: "Seu irmão, tá tanto." Ele falou assim: "Não, porque eu achei de tanto, você consegue fazer igual?" Eu falei: "Consigo." Eu acho isso bacana, sabe, irmão? Tipo assim, você poderia ter dado preferência para um ímpio. Não, eu vou dar preferência para o irmão, né, e eu fiz para você o preço Sim. da pessoa. Então, eu acho que isso é bacana. Se a gente conhece uma pessoa que está na igreja, que trabalha naquela área ali, sabe, você poder ajudar a pessoa, às vezes Isso aí é visão de reino, irmão. sim, Visão de reino. Quando você vê muitas religiões aí, eu nem vou citar nome, mas muitas religiões aí, que eles se juntam de uma comunidade de uma forma tão firme que, por exemplo, se o cara quer comprar uma moto, o cara procura quem que é da igreja dele que tá vendendo a moto e faz isso, aí eu ajudo o outro. Se o cara tá ruim, o cara da igreja dele vai lá, da religião dele vai lá e ajuda. Isso é sentimento de reino. Se eu não exatamente. posso abençoar um irmão que propaga da mesma fé que eu, que não faz sentido. Pensa comigo, irmão, eu tenho R$ 1.000 para comprar um celular, tenho R$ 1.000. E eu vou comprar um celular, eu tenho que comprar esse celular. Sim, Aí tem um irmão que está vendendo um celular por R$ 1.000. E eu tenho um rapaz que não é meu irmão em Cristo, que não propaga da mesma fé que eu, está vendendo celular por R$ 1.000 também. Não faz sentido. Se eu exatamente. vou comprar, eu tenho que abençoar a vida do meu irmão, que às vezes aquela venda para ele, primeiro, aquela venda mostra para ele um vínculo de eu confiar no trabalho dele, motivacional para ele, ajuda ele dentro de casa, ajuda ministerialmente e vai levando isso e traz um vínculo maior. Então isso serve para todos que estão assistindo, abençoar a vida dos irmãos da É isso, igreja. Tá precisando de um pintor? Chama o pintor da e sem igreja. contar que o ímpio vai beber cachaça, às vezes, vai, Vai fazer né, besteira? o irmão, às vezes, vai ajudar até na obra. E uma coisa que eu fui pregar numa igreja uma vez, irmão, eu vi, acho que coisa boa a gente tem que copiar, Claro. né. Fui pregar no ministério uma vez, eu cheguei lá na porta, tinha um mural, e tinha o nome de várias pessoas, o telefone, fulano de tal, pedreiro, Sério? Que fulano legal. de tal, faxineira, não sei o quê. E era tudo irmão da igreja, então, ou seja, o dinheiro gira entre eles mesmos, sabe. Isso é Um dá bênção. preferência para o Olha que outro e ó, tal. passou de boa, olha aí. Eu achei tão bacana, falei assim: "Cara, que Tá precisando de um pintor? Tem interessante", aqui, vai lá no né. mural, tem lá. Porque às vezes você está congregando com a pessoa e você não sabe É verdade, o que cara ela sabe fazer alguma trabalha, coisa. às vezes você dá preferência para o outro sem saber, né, que o irmão às vezes é pedreiro, que o irmão às vezes trabalha como pintor, como eu achei muito interessante, isso é visão de Eletricista. reino, igual o irmão falou, isso é Amém, visão de amém. reino. E só pra gente terminar, no último, já tá nosso horário já, eh, o irmão uma vez, eu fiquei muito feliz com isso, eu achei muito legal. Porque o irmão é da Assembleia, a Assembleia tem os costumes dela e eu respeito, na Assembleia é raiz nossa. O crente pentecostal tem raiz assembleana, não tem jeito. Eu sou pentecostal, tem raiz assembleana. Só que eu lembro uma época, irmão, que você fez um rap. Sim. Nossa, eu achei muito legal. Eu lembro. Você cantou na igreja com a gente. Você Cantei. ministrou, você louvou o Senhor com ele na igreja. Que esse rap, conta um pouquinho. Você não precisa de cantar, não, mas conta um pouquinho como que você criou ele e a letra dele, só para. Aí eu faço isso porque, por exemplo, o irmão da Assembleia de Deus criou um Cara, eu nem rap, imaginava que você ia me perguntar isso. cantou um rap e pregava. Você pregava, irmão, com rap, eu Sim. lembro. Glória a Deus, irmão. Tem muitas pessoas que a maioria não é preconceito, é fato. A maioria das pessoas que usam drogas, na nossa época, né, quando era mais novo, agora não, agora já é diferente. Agora já tá em todas as áreas. Gostava de rap, né? Sim, A maioria das pessoas gostava de rap. Então você usou de uma estratégia do rap que você também curtia, né? Que você gostava muito. demais. Gostava, acho que eu era fã do Racionais MCs, né? Eu ouço rap até hoje, mano. Então, Hoje eu ouço muito Thiagão, tem uns caras bons aí, sabe, no não, e cenário. tem muita letra aí de cara que não serve ao Senhor que traz reflexão Sim, muito claro. boa, muito boa. Inclusive o Racionais fala muito sobre Não, periferia, sobre fala, muita história realidade. A verídica, isso é realidade do mundo verdade. hoje, eu não questiono isso não. Mas como que foi isso? Quando você apareceu comigo? Cara, Apareceu comigo. foi assim, eu estava na fazendinha, Sim. e lá passando 9 meses, né. E eu comecei a escrever coisas sobre a minha Tem vida. tempo de sobra lá não. Tem tempo isso. Eu lia a Bíblia todo dia, aí fazia uma coisa ali, escrevia alguma coisa sobre a minha vida. Aí comecei a rimar os negócios, né. Aí eu falei: Você já "Putz, gostava de rap? isso aqui dá pra fazer um rap", sempre falava: "Isso aqui dá pra fazer um rap", aí a hora eu fui juntando umas 4 folhas que eu tinha anotado lá e comecei a cantar um negócio, o camarada falou: "Você vai cantar isso aqui no retiro, vai ter um retiro aqui, você vai cantar esse rap aqui". Aí o negócio ficou sério, né, eu tive que fazer o negócio acontecer, terminar a letra, que até Sim. então não tinha fim, né, aí
Aí eu peguei, finalizei a letra ali e chamei o irmão para louvar a parte do refrão, do tudo, e foi na timba e no violão, irmão. Sei. O camarada fez o rap, ficou bacana. O ritmo pra ter Eu cantei ele lá e começaram a me chamar, irmão. Depois que eu graduei, o pessoal me ligava: "Ô, vem aqui na igreja cantar o seu rap, seu testemunho". Então, eu não sabia pregar, estava começando a ler a palavra, sim. então era a maneira de eu evangelizar, Amém. entendeu? E ele conta a minha história, né, tanto na parte da droga, a parte da fazendinha e tal. E eu sempre levava esse rap em algumas igrejas, né, tive a oportunidade na assembleia, irmão, cantei na assembleia. Não. Sério, Sério? sério. Glória a Tinha o Deus, pastor presidente no fundo lá, o pastor Zezito, um Zezito, abraço pra ele, amém, eu amo velho. ele. E a partir dali eu levei isso até um ano mais ou menos, que eu estava primeiro ano ali de crente ali, eu ainda fazia essas apresentações com rap. Depois eu comecei a estudar mais a palavra, né, e fui levando o ministério, né, para o jeito que Deus queria que fosse, e parei. Mas eu admiro muito, sabe, Não, mas o rap foi a é porta uma de maneira de entrada. evangelizar, principalmente Claro, acho que dentro de periferia, dentro de um claro. bairro mais simples, as pessoas tendem muito a ouvir pela o estilo de cultura, né, Claro, isso é cultural. cultural, né, então, Foi foi um uma fase, mas foi Mas glória a bênção. Deus, foi glória a Deus. Eu lembro que a gente não sei qual foi o evento, irmão, que você foi lá Foi o even eu acho que, se eu foi no não me engano, foi Paracris? o primeiro, aquele de esporte, como que chama? Veneza? Ah, do Eu acho que do foi o Culto primeiro Ebenezer, Ebenezer, se eu Culto não me Ebenezer. engano, e foi o Anderson que tinha me falado com ele, eu acho: "Ó, Não, vamos ter um rap". foi bênção, glória a Deus. Eu tô comentando isso por quê? Porque eu queria chegar a isso de uma forma bem clara. Deus nos dá estratégia, mano. Deus nos dá estratégia. Hoje nós estávamos comentando aqui no off aqui das redes sociais, né, da internet. Mas também a música, o rap, então todo esse Paulo quando ele chegou em Atenas, em Atos capítulo 17, ele chegou em Atenas e viu um Deus pra tudo quanto é lado. Chegou lá e viu um Deus, Deus Verdade. Diana, Deus grego, Deus da cadeira, Deus do copo, Deus do quando ele chega ele vê lá de um lado lá um Deus desconhecido. Ele usou da estratégia que ele tinha naquele momento. Ele não Exatamente. poderia chegar metendo o pau e criticando todos os deuses gregos lá não, ele usou da estratégia lá, e Deus deu ele estratégia, então e a Glória, eu pa sirvo esse Deus aqui, é né. esse aqui ó, vocês estão falando que ele é desconhecido para vocês, mas para mim ele não é desconhecido, e usou. Eu falo isso porque eu tô falando da forma clara no meu coração, eu achei lindo porque era uma forma eu também gosto de rap, eu escuto rap. Eh, no Apocalipse 16 eu gosto muito. Obrigado, Lu. Ao Cubo, nossa Deus, o Adriano também gosta, que eu chego o Adriano compartilha, gosta demais. Mano, Aí rap é muito bom, irmão. nossa, eu acho legal demais. Aí quando eu vi você, eu falei assim: "Cara, que legal", porque é também uma pessoa trazendo isso. Eu lembro você fazendo isso de terno, glória a Deus, pegando rap de terno, Adriano, glória a Deus, isso é bênção, manda fogo aí, foi uma Pô, e na bênção. minha época que eu ouvia, né, o rap ali dos anos 90, como você falou, que era uma coisa voltada ali mais pra realidade, periferia, É. né, droga, polícia, tudo. A maioria converteu, viu, irmão? Amém, irmão. Muitos daquela época converteu. Douglas, Realidade Cruel, Mano Rec, Detentos do Rap, converteu. Tiagão, que era do Kamikaze, hoje ele é uma benção, eu sigo ele nas redes sociais, o cara Tiagão eu faz um gosto. trabalho Sim. bacana. Então, assim, Tiagão também era do mundão também? era região de Curitiba ali, do Paraná. Cheguei a conhecer ele pessoalmente. Eu Sério? ia muito show, né, na época eu ia muito show de rap, nacionais, então perdi as contas quantos show que eu fui. Então, assim, eu vejo um trabalhar de Deus também na vida Tem. desse pessoal aí, porque é uma maneira que eles vão evangelizar agora através do rap, Amém. né, igual Deus me tirou da comunidade, né, me levou lá, né, igual eu contei Estratégia. tudo aqui, hoje eu volto lá para evangelizar, Deus vai trabalhar com esses camaradas dentro do Dentro rap. do meio onde que eles Vão chegar vieram, na né. periferia ali, vai cantar um rap, e as pessoas vão se converter, sabe. E isso aí se Eles expande falam a língua deles. exatamente, se expande por ele. Quem gosta do sertanejo, Sim. um Aí vamos no sertanejo Daniel Samuel, dá, né, e tô falando tal. que você tem muita coisa aí, Deus tem as maneiras dele trabalhar, tem irmão. sim, glória a Deus, é a obra de Cristo e a estratégia dele, lá não tem nada a ver com isso não. Meu irmão, glória a Deus, estamos no final. Eu queria que você tem um tempo que você quiser, dá uma mensagenzinha para quem está nos vendo aqui e ouvindo, mensagem daquilo o que Deus pode fazer na vida. Às vezes a pessoa está vendo, a gente tá no mundo das drogas, tá na ansiedade, tá na depressão, tá passando por dificuldade, e dá uma palavra diretiva de Deus para que Deus fez na sua vida também pode fazer na vida dessa pessoa. Pode olhar para você. Queria falar para você
que se encontra perdido, talvez não nas drogas, mas em casa de apostas, tem tanta coisa, né? Como foi mencionado aí, tem o tigrinho, tem jogos virtuais. Antigamente as pessoas que eram viciadas, né, irmão? Eles iam num bar jogar o jogo do bicho, tinha essas coisas. Hoje tá aqui na palma da mão da gente. Você nem sai do quarto. E a conta bancária tá aqui também na É. palma da mão da gente, então tá tudo aí, o inimigo vai facilitando, né? E as pessoas vão se prendendo. Você que às vezes está preso no mundo do álcool, tá em depressão, pensando em suicídio, eu ia te falar que Jesus Cristo é a saída. Ele foi a saída para minha vida, foi a saída para a vida do Carmen. Ele foi sair daquele que não tinha visto nenhum, também estava perdido. Então, que você procure ter um encontro com esse Deus verdadeiro. Queria deixar para sua meditação, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 diz assim: buscai em primeiro lugar as coisas que são de cima. Às vezes nós estamos muito preocupados com as coisas da terra, muito preocupados em conquistar coisas, muito preocupados em status, em ser alguém, mas Deus nos fala que a gente precisa buscar primeiro as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque nós estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, você precisa ter um encontro, você precisa encontrar a sua vida só vai ser manifestada quando você estiver na presença de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida poderosamente e que você possa sentir essa presença de Deus na sua vida. Amém. É isso aí, pessoal. Quero te agradecer você que acompanhou o nosso bate-papo aqui com o nosso irmão Juninho até o final. Já queria te pedir novamente para você curtir, comentar, escreve aí. É, segue a gente, escreve no comentário aí se impactou. E eu queria te pedir um outro favor, não menos importante. Compartilha isso com alguma pessoa. Às vezes tem algum parente, algum amigo, alguma pessoa que você acha que... Você sabe que ele está passando por um momento difícil na vida, que às vezes ele está achando que está no fundo do poço. Manda para ele. Fala para ele o que Deus fez na vida do nosso irmão Juninho, também pode fazer na vida dele, porque o Deus é o mesmo. Nada mudou. O Deus que mudou a vida do Juninho também pode Pode mudar. fazer muito maior, É exatamente isso. fazer muito mais. Pode fazer muito mais daquilo que já fez na vida do Juninho. Então, manda para ele e que essa pessoa venha ser tocada também pelo Espírito Santo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui até o final. Que Deus em Cristo te abençoe. Juninho, muito obrigado. Amém, meu Que irmão. Deus abençoe você, seu casamento, suas filhas, seu trabalho. Que Deus continue te prosperando, abençoando o seu ministério, te dando graça, abrindo porta, te dando força, te dando sabedoria, poder de Deus para propagar o evangelho pelos 4 cantos dessa terra. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Aqui minha gratidão à sua pessoa, Amém. ao Ministério Fogo e Luz. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um abraço. Adriano, agradecer o Adriano também que está nos ajudando aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço, fica com Deus.